Saudações corintianas, sejam muito bem-vindos ao canal Timão Notícia. E ganhamos, eu disse que íamos ganhar, nem que fosse de 0-0. Eu falei no último vídeo, se você não assistiu, vê lá. Eu falei que o Timão ia ganhar, que nem precisava ganhar, mas domingo não tinha como. Era o dia de nós ganhar o jogo, de ir pra cima, jogar do jeito que jogou, com essa intensidade, com essa vontade de jogar. Com essa coragem para jogar, nós vai conseguir sair dessa. Mas tem que ser essa mentalidade, jogar igual jogou. José Martins, aquela pegada monstro, chegando junto. O meio de campo forte, com marcação forte, intenso. As zagas se comportando bem. Faz tempo que eu não via um jogador igual o José Martins no Coringão. Com essa pegada, o Corinthians sempre foi, uma tradição do Corinthians sempre foi ter volantes que marcam forte, que chegam junto, volante de pegada no meio de campo. É isso que o Coringão precisa. É jogar desse jeito para sair dessa situação aí que a gente se encontra hoje. Que o Coringão não merece estar na situação não. Tá? Jogando com essa mentalidade. Jogando desse jeito que jogou ontem. É muito difícil os caras ganharem da gente dentro de casa. A gente tem que voltar a ter a nossa identidade dentro de casa. Os caras chegar para jogar contra o Corinthians em casa, os caras ficarem com medo. Os caras se trancarem lá atrás e ficarem com medo de sair. Porque eles respeitar nós dentro de casa. Não é que nós somos soberanos, não. Mas a gente tem que se impor dentro de casa. Aqui é nossa casa. Nós que manda. Você não manda na sua casa? E é isso. É nós que manda. Nós vai impor, nós vai marcar, nós vai fazer o que tiver que fazer. Mas nós vamos sair com a vitória. Foi o que aconteceu ontem. Foi o que aconteceu ontem. Parabéns, parabéns, parabéns de verdade. Parabéns ao Corinthians por 114 anos de história. E parabéns aos jogadores que tiveram atitude e venceram a partida que era preciso vencer. É isso, é jogar desse jeito o resto do campeonato. Vai ser bom porque vai ter a parada agora da data FIFA. Foi muito bom essa vitória. Dá para recuperar alguns jogadores. Infelizmente, de novo, tivemos azar de com 4 minutos de jogo, tornando se machucar. Então, ó. Olha, cara, já vi esse filme antes, falei, não acredito, não acredito. Mas o William Alberto entrou bem e deu um passe pro gol que foi muito importante. Se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Notícias do Coringão atualizadas e muito mais é aqui no canal Timão Notícia. Aniversário de 114 anos, um grande adversário pela frente e a necessidade da vitória. Eu cheguei aqui no estádio e muita gente me perguntava, hoje vai ganhar? Será que o Corinthians consegue vencer hoje? E eu dizia o seguinte, não sei se vai dar para vencer, eu só sei que tem que vencer. O Corinthians tinha que ganhar, de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, mesmo se não jogar bem. E sabe o que é melhor? O Corinthians jogou bem. O Corinthians jogou para vencer. Se tinha que ter um vencedor nesta tarde maravilhosa, linda, de céu azul e sol brilhando em São Paulo, tinha que ser o Corinthians. O Corinthians jogou mais que o Flamengo, que tinha vários problemas, é verdade, estava bem desfalcado, mas, cara, olha o meio-campo do Flamengo, do meio para frente, por exemplo. Eric Pulgar, Léo Ortiz ali no meio com Gerson, Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro voltando. É um senhor time, né? Uma defesa com o Davi Luiz, que está deixando a desejar e falhou hoje, inclusive, mas ao lado do Fabrício Bruno, com o Varela na direita, o Ayrton Lucas na esquerda, o Rossi no gol. É um bom time, convenhamos. Mas é um time que teve dificuldades. O Flamengo não conseguiu jogar, e muito por mérito do Corinthians. O Corinthians atacou o Flamengo. O Corinthians marcou alto o Flamengo. O Corinthians agrediu o Flamengo, que é um time sempre muito perigoso, mas não conseguia chegar. E aí eu queria começar do começo falando da estrutura tática que o Ramon vem dando para essa equipe e que a gente reclamou nos últimos jogos, porque de vez em quando ele tenta desfazer os três zagueiros. Ele adota a linha de 4, o que eu acho um erro, porque está muito claro que a linha de 3 ela faz muito mais sentido. Ela realmente funcionou mais com o Alex Santana. Mas na ausência do Alex Santana, hoje o José Martins, por exemplo, foi, digamos, essa peça que faltava, que o Ranieri não estava conseguindo ser, que o Rian não conseguiu ser, o Martins e o Charles um pouco atrapalhado até no jogo, especialmente na reta final, quando foi deslocado para a lateral, mas, enfim, acho que se portaram bem em boa parte do jogo. E o Martins acho que só exagerou um pouco, porque poderia ter sido expulso ainda no primeiro tempo. Ele chega junto, ele chega firme, mas
mas o jogo pedia isso hoje, tá? Então você tem que dosar um pouquinho e tem aquela linha tênue. O árbitro do jogo, Ramon Abate Abel, ele é um dos principais árbitros hoje sul-americanos, apitou a final da Olimpíada, inclusive, do futebol masculino. Tá com um grande nome internacional, apitou o Campeonato Saudita, foi chamado para apitar lá, ele virou uma celebridade do apito. Ele é um cara bem cotado, mas claro, comete seus erros e tudo mais, mas ele deixa o jogo solto, só que em vários momentos, né, quando a rapaziada exagera um pouco, ele vai lá e aplica cartão. E o Martínez deu uma pegada no Gerson, que foi aquele limite ali, quase que ele foi expulso, e depois ele comete a penalidade que o árbitro não dá o segundo, e depois ele faz umas outras faltas em sequência que o árbitro não dá o segundo. Eu achei que ele nem voltaria para o segundo tempo, mas ele voltou e fez uma boa partida, em termos de pegada, em termos de disposição, em termos de ocupar o espaço ali no meio, que é um setor onde o Flamengo se deixar jogar, se deixar com a bola no pé, e foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians deu pouco espaço ao Flamengo, especialmente no primeiro tempo. Tanto que, se a gente lembrar, assim, tem uma defesa do Hugo, mais numa reposição errada que o time teve, numa enfiada do Léo Ortiz, em que o Gerson chuta, a bola bate no Kaká, em cima da marcação. Ou seja, o Corinthians estava muito bem resguardado defensivamente. E ainda assim, conseguiu produzir. Tem um fator que logo a 4 minutos, o Héctor Hernandes é o escolhido pelo Ramon para começar a partida. Eu até comentei no vídeo pré-jogo aqui, dizendo, será que o Ramon vai fazer isso? Eu acho muito difícil, porque ele jogou só 45 minutos. Será que já deu mostras para ele ser titular? E eu até disse, eu faria isso. E ele fez, porque o Héctor Hernandes mostrou que tem bola no corpo. Mesmo com pouco tempo, mostrou que ele pode ocupar aquele setor. E o Ramon barra o Yuri, deixando o Yuri no banco, com o Thales Magno e o Héctor Hernandes. Só que ele sente uma lesão com 4 minutos de jogo. E quem vai pro jogo? Yuri Alberto. E aí me chamou a atenção, porque o jogo aqui tinha uma festa, tinha uma apreensão, mas tinha uma festa pelo aniversário do clube, e a torcida foi fantástica nesse sentido. Porque o Yuri entra com 4 minutos e o estádio vem abaixo, de apoio ao centroavante. Porque se tem uma coisa que o Yuri precisa, não sei nem se ele merece, mas ele precisa de apoio, de carinho, de confiança, e ele entrou motivado. E tá me chamando a atenção que o Yuri tá jogando muito bem, ou melhor, fora da área, longe da área. Quando ele se desloca, quando ele ataca o espaço, quando ele joga a bola no ponto futuro, quando ele sai para tabelar, para construir jogadas. Quando a bola chega para o Yuri resolver, realmente tem sido um problema. Tem sido um problema. Mas veja como saiu o gol hoje. E aí o Yuri entra, o Flamengo, obviamente, estava tentando se soltar, mas quem ficava mais com a bola era o Corinthians. E aí, num erro, na intermediária ofensiva do Flamengo, o Corinthians recupera a bola, o Davi Luiz vai dar o bote e erra, e a bola fica para o Yuri na ponta direita. Na ponta direita. Ele não tá lá no centro. Quem tá lá é o Thales. E ele na ponta direita pega a bola do jeito que ele gosta. E vai em direção à linha de fundo. E de novo ele bate o Davi Luiz. Porque o Davi Luiz tenta a recuperação, mas o Yuri consegue no jogo de corpo jogar a bola para a linha de fundo e fazer um cruzamento perfeito. E aí o Thales vem no segundo pau, é um contra-ataque, né? E o cabeceio dele é perfeito, porque ele desloca o Rossi. O Rossi está acompanhando a jogada para fazer a defesa e o Thales conscientemente desloca o Rossi para fazer o primeiro gol do Corinthians. Bom, o Félix Torres já tinha marcado um gol, anulado, bem anulado pelo VAR, o que já dava indícios de que o Corinthians estava chegando. Faz o primeiro gol, mas o Flamengo é muito perigoso, né? E até chega de uma maneira muito despropositada, com um erro individual do Corinthians. Eles estavam circulando a bola ali, mas não entravam. Até que num cruzamento o Martínez abre demais o braço. Tem uma dúvida ali se ele estava dentro da área ou fora. Eu confesso para vocês que não me pareceu uma imagem muito conclusiva, mas o pé dele está dentro da área, né? Mas se o braço está fora, não é pênalti, né? Mas, enfim, o Ramon foi chamado no VAR, no vídeo, analisou o vídeo muitas vezes, a imagem muitas vezes, para marcar a penalidade. O fato é que a infração existiu. Eu só estou na dúvida realmente se foi dentro ou fora. Sendo dentro é pênalti, e aí o Pedro, muito tranquilo, né? O artilheiro do Brasil nesse momento foi lá e deslocou o Hugo, na verdade chutou no meio do gol e fez o gol de empate. Mas eu até falei na transmissão da Band News FM que eu estava aqui, o Corinthians está bem no jogo. Tem que ver como o Corinthians vai receber esse gol, como vai reagir a esse gol. Porque se entender que foi uma fatalidade e continuar jogando o futebol que está jogando, pode construir mais um gol, mais o resultado. É que está tão difícil do Corinthians fazer um gol, que você pensa assim, caramba, vai ter que fazer de novo? Vai. E fez. Mas o gol só saiu no segundo tempo. Vem a segunda etapa e o Tite faz uma modificação que ele coloca o Alcaraz, esse
menino argentino aí, não é o tenista, né? Que estava lá no Southampton, emprestado para a Juve, volta no meio de campo e aí ele coloca no lugar do Pulgar e ele recua o Léo Ortiz para fazer a primeira função. O Léo estava fazendo até uma segunda volância, digamos assim, né? Um meio-campista até mais avançado. Ele vai para ser primeiro homem, ele foi recuando ao longo do jogo, né? Porque ele se torna primeiro volante e termina o jogo como zagueiro, porque aí o Tite tira o Davi Luiz, que estava, né? Tava realmente entregando a paçoca. E aí o Carlos Alcaraz entra e no primeiro instante ele já faz uma puta jogada, chega na cara do Hugo Souza, que sai muito bem e faz a defesa. E o jogo começou elétrico, né? Porque aí foi lá e cá, pá. E aí você percebia o seguinte: bom, o Flamengo agora vai tentar ficar mais com a bola, coisa que ele não conseguiu no primeiro tempo, e eles têm qualidade para isso, e o Corinthians vai ter que ser efetivo. Quando a bola for construída, quando chegar lá na frente, vai ter que fazer o gol. E aí perdeu um gol com o Matheus Bidu, né? A bola vem na cabeça dele e ele cabeceou pro chão, assim, a bola quicou e passou por cima, até que veio uma substituição. Uma substituição que é a do Thales Magno. E aí o torcedor se preocupou, porque, poxa vida, começa o jogo com o Hernandes, aí sai, aí entra o Yuri. Aí você olhava pro banco, você fala, Pedro Henrique, Giovani, Coronado, quem é que vai mudar esse jogo? E tinha o Romero. O Romero, vamos combinar, não vinha bem nos últimos jogos. Mas são jogos como esse que tornam o Romero uma figura absolutamente ímpar na história do Corinthians. Um cara que pode não ter a melhor qualidade técnica, mas ele, em jogos assim, ele se transforma. Ele consegue ter calma e tranquilidade na frente do goleiro, ele consegue finalizar bem, ele consegue se apresentar e ele tem essa identificação com o torcedor pela forma como ele entra no jogo. Disposto, concentrado, ativo. E foi o que aconteceu. O passe do Garro, ele busca o Yuri Alberto. Só que a bola se oferece entre o Yuri e o Rossi, acho que dá uma desviadinha no meio. E aí o Romero aparece, se antecipa e toca para o fundo da rede, marcando o segundo gol, para explodir a Neoquímica Arena. Que gol importante, Romero. Que gol importante. Bom, o Romero depois deu chapéuzinho, tentou dar caneta. Ele estava solto no jogo hoje. Jogos assim transformam o Romero no jogador que ele é e que ele se tornou para a fiel torcida. O dono desse estádio, o maior artilheiro estrangeiro. O Romero, aos pouquinhos, né, ele vai deixando a sua marca. Ele já deixou a marca, né? Mas ele pode estar em jejum, ele pode estar numa fase terrível, vai chegar um jogo assim, ele vai resolver. E resolveu. Mas era cedo, né? O jogo poderia, digamos assim, oferecer dificuldades, porque, afinal de contas, estamos falando do Flamengo e das possibilidades que o Tite tinha no banco de reservas para mudar o jogo. Nesse jogo, menos do que normalmente. Ele tinha uma molecada, ele tinha Lohan, Matheus Gonçalves, ele tinha essa turma para poder... Tanto que ele troca lá o Wesley, bota o Wesley no lugar do Varela... tira de novo o Davi Luiz que eu falei, coloca o Alan, meio campista, e recua de novo o Léo Ortiz, bota o Carlinhos de centroavante, tira o Pedro, que vinha voltando de lesão. Foram essas as trocas do Tite para tentar alguma coisa. Era um elenco enfraquecido, isso é preciso a gente entender. Mas o Corinthians... mesmo com essa qualidade do Flamengo, soube entender o tamanho do jogo e soube submeter o Flamengo ao seu jogo. O Corinthians sempre foi o protagonista do jogo, com exceção dos minutos finais, em que aí o Corinthians já tinha 1 a menos, 2 a menos, e aí o Flamengo só atacou e o Corinthians teve que se segurar. Mas aí nesse segundo gol, o Corinthians passou a ter uma atitude muito importante na partida, especialmente através de alguns jogadores. O próprio Romero. O Romero começou a tentar segurar a bola no ataque e conseguiu em algumas vezes, e Rodrigo Garro. Cara, o Rodrigo Garro, ele vinha buscar o jogo desde a defesa, conseguia fazer o time sair muitas vezes do aperto, que o Flamengo tentava roubar essa bola no campo ofensivo ainda, e quando ele cruzava a linha divisória do gramado, ele prendia a bola de tal maneira que o Flamengo tinha que fazer a falta, ou demorava muito pro Flamengo tirar a bola dele. Ele conseguiu segurar a bola nas laterais, no fundo do campo. O Garro foi fundamental, já não tinha mais perna, mas ele conseguiu dar a temperatura necessária, interessante para o jogo naquele momento. Ele foi muito, muito, muito importante. O Ramon fez algumas trocas que eu não entendi até, né? Porque ele tira o Fagner, que fez um bom jogo, tá? Eu critiquei o Fagner, inclusive na escalação. Olhei, poxa, o Fagner acima do peso de novo. O Fagner fez um bom jogo. Mas o Mateuzinho estava no banco. E quando ele coloca o Rian
no lugar do Fagner, ele desloca o Charles para a lateral. E aí o Charles, meu Deus do céu, deu cada pichotada visivelmente desconfortável na função. Não sei porque que ele não botou o Mateuzinho. Enfim. Depois o Ramon fez algumas trocas ali para segurar o resultado mais no final. E aí tem a confusão. Tem a confusão que poderia parecer interessante para o Corinthians. O problema é que você começa a ganhar tempo nos acréscimos e o árbitro começa a crescer mais. Aí não é interessante. Aí você tem que ter maturidade para levar o jogo até o final. O Yuri tenta cavar uma falta que todo árbitro dá. Né? Que você está carregando a bola, você espera o contato do cara que vem de trás, quando o cara te encosta, você cai. O árbitro marca essa falta de ataque. Ou da defesa, enfim. Né? Isso não aconteceu. E aí a jogada seguiu e o Yuri perdeu a cabeça e deu um pontapé no Wesley. E acabou expulso na hora. Só que aí o Wesley revidou, fechou o bolo, fechou a confusão, e aí sobrou braço e soco para lá e para cá, e o Ramon foi chamado ao VAR. Olha, daria para expulsar uns 4 ou 5 ali de cada time. Mas ele escolheu ali o Alcaraz e o Kaká, que realmente trocaram socos, e com isso o Corinthians perdeu 2 jogadores. O Yuri Alberto, no lance com o Wesley, e o Kaká. E o Flamengo, o Alcaraz. Com isso ficou 10-9. E aí o Flamengo, tudo bem que já estava nos acréscimos, o árbitro deu mais 4 daí, a partir dali, e foram 4 minutos de sufoco. Mas aí o Corinthians conseguiu suportar a pressão. Um grande jogo, um jogo com autoridade, um jogo de consistência, um jogo de estrutura defensiva, de amarrar um adversário importante e ao mesmo tempo de criar algumas ideias no setor ofensivo. E eficácia, né? O Corinthians chegou e fez 2 gols e marcou 2 vezes. Poderia ter feito mais até. Mas aí, bom, diante dos últimos jogos, seria até pedir demais. Está mais do que necessário. Eram necessários os 3 pontos para que o Corinthians respirasse. Eu estou gravando esse vídeo, a rodada não terminou, então o Corinthians pode estar na zona ou pode estar fora da zona. Independentemente disso, o Corinthians tem que começar a construir suas vitórias, dentro daquela ideia de que precisa vencer metade dos jogos que tem e ia ter que bater algum time grande, seja o grande que eu digo na ponta da tabela, né? Seja Botafogo, seja São Paulo, seja Palmeiras, vai ter que vencer algum desses times. E começou hoje vencendo o Flamengo. E se tinha um jogo para vencer o Flamengo era hoje, pelo aniversário, pelo contexto, pelo Tite estar do outro lado, pela necessidade, pelo Flamengo estar descaracterizado, então você tem que aproveitar. E assim foi. O Corinthians venceu e venceu bem. Na raça, na força e com o apoio da torcida que lotou a arena, 45 mil pessoas, mesmo depois de derrota para o Fortaleza, derrota para o Juventude, contra o Flamengo, o time em 18º, os caras fizeram a festa que fizeram. Parabéns, torcida, parabéns, Corinthians. Que vitória para ser muito comemorada e usar como motivação daqui para frente para o Corinthians não cair e ficar na Série A. Ô famílias, vocês viram aí, né? O que vocês acham? O que vocês acharam da vitória do Timão? Foi muito importante, não só para somar mais pontos, né, para tentar sair da zona de rebaixamento, mas principalmente para o resto da competição, para a gente manter esse estilo de jogo, essa atitude dentro de campo, essa marcação, essa vontade de jogar futebol. Se não vai na técnica, muitas das vezes, não vai no bom futebol, vai na raça, na vontade, isso também ganha jogo. Então eu acho que o Corinthians teve essa mentalidade e isso acabou ajudando o Coringão aí chegar nesses 2-1 aí contra o Flamengo, que é um bom time e mesmo desfalcado ainda era um bom time, rapaziada. Bom, ganhamos até que enfim, Coringão. Obrigado, Corinthians. Obrigado, Corinthians. Comente aqui o que vocês acharam da vitória do Timão e deixa o like se vocês curtiram. Não esquece de deixar aquele like porque ajuda demais o canal a crescer e fortalece. Chega no like, rapaziada. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu e vai, Corinthians!